O Salmo 81, nós vamos meditar no Salmos, capítulo 81, gente. Pode tirar o fundo, Rafael. No Salmo 81, nós vamos encontrar aqui o segredo para você fracassar, né? O segredo. Tu vai entender hoje o porquê que as pessoas fracassam, mesmo estando dentro da igreja. O porquê que as pessoas não prosperam. O porquê que as coisas não andam, mesmo a pessoa estando dentro da igreja. Mesmo a pessoa tendo a Bíblia e de alguma forma crendo em Deus, mas, contudo, a vida da pessoa não flui, não anda, não prospera, nada acontece. Não anda para frente, muito pelo contrário, às vezes está andando até para trás. Eu estou na igreja, eu creio em Deus, mas a minha vida, em vez de andar para frente, ela está andando para trás. Em vez da pessoa progredir, a pessoa ela está regredindo. Quando a gente lê o Salmo 81, então tu vai entender o porquê que isso acontece. O porquê que isso acontece. Vai dizer assim o Salmo 81. Salmo 81, vamos ler o versículo 8. Diz assim a Bíblia: Eu sou o Senhor, o que, gente? Teu Deus. Salmo 81, versículo 8. Ouve-me, povo meu. É isso? Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ah, Israel, se me ouvisse. Ah, Israel, se me ouvisse. Olha aqui para o pastor. Quem é pai, né, já falou, e todos nós que somos filhos, talvez um dia já ouvimos isso dos pais. Deus disse: Ah, Israel, se me ouvisse. Você já não disse isso alguma vez para o seu filho, ou já não viu isso? Olha aqui para o pastor. Ah, meu filho, se tu me escutasse. Ah, minha filha, se tu me escutasse. Quantos de nós já ouvimos isso e já falamos isso? Então Deus está dizendo assim, ó, ah, Israel, se me ouvisse, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, está falando de nós aqui. Abre bem a tua boca e a encherei. Mas, contudo, todavia, o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Quer dizer, Deus está dizendo assim, ó, o meu povo não quis ouvir a minha voz. Então, a única maneira de você fracassar com Deus é não dando ouvidos àquilo que Ele fala pela palavra. Não existe outra forma de uma pessoa fracassar. Não existe uma outra forma da pessoa ser derrotada, a não ser se ela não ouvir a Deus. Não tem outra forma. Toda pessoa que ouve a voz de Deus, presta atenção, ou melhor, que não dá ouvidos à voz de Deus, que não atenta para aquilo que Deus fala pela palavra, essa pessoa, com certeza, ela vai acabar fracassando. Ela vai fracassar. Então, a única maneira de você estar dentro de uma igreja e as coisas não andarem para você, é você estar dentro da igreja e não dando ouvidos àquilo que Deus
tem falado pela palavra. É a única maneira. Então, vir à igreja, você ouve a palavra, mas você não dá ouvidos a ela, você não dá ouvidos à palavra, qual é a tendência? A tendência é essa pessoa fracassar. É o que a Bíblia está dizendo. É o que o Salmo no 81 está dizendo. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Quer dizer, Deus falou, mas eles não ouviram. Deus falou, mas eles não atentaram para aquilo que Deus tinha falado. Daí a Bíblia vai dizer: pelo que eu entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo os seus próprios o quê? Conselhos. Quer dizer, Deus falou, mas chegou uma hora que Deus entregou eles aos desejos do seu coração. Não é assim com os filhos? Você fala, chega uma hora que você diz o quê? O que eu vou fazer mais? Já falei, já orientei, mas a pessoa não me dá ouvidos. A pessoa não atenta para aquilo que eu falo. Então hoje, o motivo de muitas pessoas estarem dentro de uma igreja, e a vida dessas pessoas, muitas dessas pessoas estão com a vida parada, a resposta está aqui. Ela não está dando ouvidos ao que Deus está falando. Quer dizer, Deus ele fala uma coisa e a gente o quê? Faz outra. Deus ele fala uma coisa e a pessoa acaba fazendo outra. Daí a Bíblia vai dizer, 13, se o meu povo me tivesse o quê? Ouvido. Se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus e voltaria minha mão contra os seus adversários. Ele está dizendo, se o meu povo me tivesse ouvido. O que eu entendo com isso? Se o meu povo. Vou traduzir para você. É como se Deus estivesse dizendo assim, tudo seria diferente. Quando ele diz, se o meu povo me tivesse ouvido, ele está dizendo em outras palavras, tudo seria diferente. E é verdade, meus irmãos. Tudo seria diferente na nossa vida. Muitas coisas não teriam acontecido na nossa vida se a gente tivesse dado ouvidos ao que Deus falou. Se a gente tivesse dado ouvidos àquilo que Deus tinha falado pela palavra, através da palavra, tudo seria diferente na nossa vida. Então Deus está dizendo, se o meu povo me tivesse ouvido. Ou seja, Deus gostaria de fazer muitas coisas, mas Deus não pôde fazer porque o povo não deu ouvidos. Olha o que diz o 14. Em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria minha mão contra os seus adversários. Em breve eu abateria. Os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o tempo deles seria eterno. E eu o sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel saído da rocha. Mas tudo isso se o povo tivesse dado o que, gente? O problema é que nós não damos ouvidos. Nós não ouvimos. Nós ouvimos o vizinho, ouvimos os homens,
mas não damos ouvidos àquilo que Deus fala. A pergunta é, qual é a voz que tem guiado a nossa vida? Eu preguei isso aqui domingo, 18 horas, estou pregando hoje para vocês aqui. Qual é a voz que tem guiado a nossa vida? Qual é a voz que tem guiado os nossos passos? A voz do coração? É a voz do teu coração que tem te guiado? No mundo a gente vai ouvir 3 vozes. Grave isso e anote se tu quiser. A voz de Deus, a voz do diabo e a voz dos homens. No mundo nós vamos conviver com essas 3 vozes. O tempo todo você vai ouvir essas 3 vozes. Uma delas vai guiar a sua vida. Uma dessas 3 vai guiar a nossa vida. A voz de Deus, a voz do diabo ou a voz dos homens. Na Bíblia encontramos as 3 vozes. Não é só Deus que fala na Bíblia, a gente encontra o diabo falando também. E a pergunta é, qual é a voz que tem guiado a nossa vida? Será que é a voz de Deus que tem guiado a nossa vida? Será que Deus ele vai me guiar e eu vou acabar perdendo, fracassando? Qual é a voz que tem guiado a minha vida? Qual é a voz que tem guiado os meus passos? Essa é a pergunta de Deus para nós hoje. Então ele está dizendo, se o meu povo tivesse me escutado, se o meu povo tivesse me ouvido, ele diz 2 coisas, eu ia abater os seus inimigos e eu ia sustentar eles com o melhor trigo. Eu ia sustentar eles com o melhor trigo e com o melhor mel. Aqueles extraídos da rocha. Mas por que isso não foi possível? Porque esse povo não deu ouvidos à voz de Deus. Quantas cabeçadas na vida a gente dá? Quantas coisas acontecem na nossa vida e que a gente diz assim, por que eu não escutei? Quantas cabeçadas a gente já deu e a gente depois disse assim, por que eu não escutei a minha mãe? Por que eu não escutei a minha esposa? Por que eu não escutei o meu marido quando ele falou? Por que eu não escutei? Quantas vezes nós quebramos a cara, desculpa usar esse termo, simplesmente porque não ouvimos a Deus. Quantas pessoas na Bíblia a gente encontra que não deram ouvidos à voz de Deus e essas pessoas acabaram fracassando? A gente pode falar Jonas. Jonas não deu ouvidos à voz de Deus. Qual foi o resultado? O jovem rico não quis dar ouvidos ao que Jesus falou. Qual foi o resultado? Então, se a gente parar para observar, nós vamos encontrar vários exemplos de pessoas que não deram ouvidos a Deus. E essas pessoas acabaram, de alguma forma, de alguma maneira, fracassando. Então, a única maneira de você estar dentro da igreja e fracassar é você não dar ouvidos ao que você ouve aqui e não obedecer nada do que é falado. Essa é a única maneira de você fracassar. Agora, do contrário, se eu der ouvidos ao que Deus fala, e muitas vezes Deus vai falar coisas que nós não vamos, de primeira, vamos dizer assim, concordar ou aceitar, mas precisamos entender que aquilo ali é necessário. Nem sempre Deus vai falar, meu amado, aquilo que eu quero ouvir. Nem sempre Deus vai falar aquilo que eu desejo ouvir. Toda palavra que vem de Deus, ela nos abençoa. Mas eu posso dizer que a palavra que mais nos abençoa é aquela que a gente não gostou de ouvir. Sabe aquela pregação que tu ouviu do pastor
da pastora, do obreiro. Sabe aquela pregação que tu ouviu e que tu saiu talvez da igreja até chateado com aquela palavra? Pois é, aquela palavra lá ia mudar a tua vida. Aquela palavra estava a mudança da tua vida. O jovem rico não gostou do que Jesus falou, mas aquela palavra ia levar ele para o céu. Aquela palavra salvaria a alma dele. Então vai ter momentos, vai ter palavra que a gente vai ouvir de Deus e que a gente não vai gostar muito. De alguma maneira, de alguma forma, nem vamos concordar. Ainda mais quando se fala, por exemplo, de perdão. Quantas vezes Deus fala? A pergunta é, qual é a voz que tem guiado a sua vida? Abra a sua Bíblia no livro de Jeremias. Quem está entendendo até aqui, gente? Jeremias. Jeremias capítulo 7. Jeremias capítulo 7. Está falando do mesmo povo, tá? Jeremias 7 está falando do mesmo povo lá de Salmos 81. Quem achou Jeremias, diga amém. Jeremias capítulo 7. Vamos ler o versículo 23. Então, a única maneira de fracassar é não dar ouvidos a Deus. Essa é a única maneira de fracassar. Por que Adão e Eva fracassaram, gente? Responda para o pastor. Por que eles fracassaram? Porque não deu ouvidos ao que Deus tinha falado. Adão e Eva fracassaram no jardim porque não deram ouvidos. Deus tinha dito que eles poderiam desfrutar de todas as árvores, mas daquela árvore eles não poderiam tocar. Foi justamente naquela árvore que eles tocaram, no fruto daquela árvore. O que aconteceu? Eles perderam todos os privilégios. Perderam tudo. Mas por quê? Porque não deram ouvidos a Deus. Então, a única maneira de fracassar com Deus é não dando ouvidos ao que Ele fala. Me mostra na Bíblia uma única pessoa que deu ouvidos a Deus e fracassou. Nós não vamos encontrar uma única pessoa sequer que deu ouvidos à voz de Deus, que atentou para aquilo que Deus tinha falado, que obedeceu aquilo que Deus tinha falado, e lá no final, essa pessoa quebrou a cara. E lá no final, essa pessoa perdeu. Nenhuma. Ninguém vai encontrar, nós não vamos encontrar. Noé deu ouvidos ao que Deus tinha falado, salvou toda a família dele. Se Noé não tivesse dado ouvidos, o dilúvio viria, mataria todo mundo e Deus diria, tá vendo? Se o Noé tivesse me dado, o dilúvio não mataria a família dele. Noé pregava, Noé anunciava o que iria acontecer. E as pessoas debochavam de Noé. As pessoas queriam só fazer festa. Ficavam debochando de Noé. Debochando dele. Até que o dilúvio veio. Por que o Noé foi salvo? Porque Noé deu ouvidos ao que Deus tinha falado. Desculpe ser repetitivo.
Mas a única maneira de tu fracassar, a única maneira de eu fracassar, é não dando ouvidos ao que Deus fala. É não praticando, é não obedecendo ao que Deus fala. Meus irmãos, não tem mistério. O missionário R.R. Soares, ele nos ensina que as coisas de Deus são simples e descomplicadas. Meus irmãos, não tem mistério. Não tem nenhum segredo. Não tem nada que... É simples. Tudo que Deus ele quer de mim, tudo que Deus ele quer de você, é que nós venhamos dar ouvidos ao que Ele fala. E Ele vai abater os nossos inimigos. E Ele vai nos sustentar com o melhor trigo, com o melhor mel. Diga glória a Deus. Versículo 23. Posso ler, meus amados? Diz assim, ó. Vamos ler o 22, por favor. É um resumo aqui. Porque nunca falei a vossos pais, no dia que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma, acerca de holocaustos ou que, gente? Ele está dizendo, nunca ordenei coisa alguma, acerca de holocaustos ou sacrifícios. Quer dizer, Deus não está pedindo para nós sacrifícios. Muitas vezes nós estamos fazendo algo que Deus não pediu para a gente fazer. Ele está dizendo, eu nunca ordenei a eles holocaustos ou sacrifícios. Mas isso lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz. Deus pediu holocaustos? Deus pediu sacrifícios? O que Deus pediu? Só me escuta. Deus não pediu. Deus não pediu o sacrifício. Deus não pediu holocaustos. Deus ele pediu uma coisa, só me escuta. Só me dá ouvidos. Nós não vamos comprar a bênção. Nós não vamos comprar o céu, a salvação, a cura. A única coisa que Deus está te pedindo é, me escute, me dê ouvidos. Ele disse, mas andaram, achou, meus amados? Mas andaram nos seus próprios conselhos. Opa, desculpa, pulei aqui, vocês nem me falaram nada. Mas isso lhes ordenei dizendo, dai ouvidos à minha, e eu serei o vosso, e vós serei o meu, e andai em todo o caminho que eu vos, para que vos vá. Quem quer ir bem na vida? Quem quer ir bem? Levanta a mão. Quem quer se dar bem? Então, ó, escute o que Deus fala e pratica. Escute o que Deus fala e pratica. Você vai se dar bem. Por que aquela pessoa está se dando bem? Porque ela é melhor do que eu? Porque ela é melhor do que você? Não, porque ela está atentando para aquilo que Deus tem falado. Se tu não escutar Deus, como é que Deus fala? Quem tem a Bíblia? Ó, levanta a Bíblia. Diga assim, é aqui que Deus fala. Amém? É aqui que Deus fala. O que Deus ele quer? Ele quer que a gente escute o que está aqui. Que a gente venha atentar para aquilo que está escrito aqui. Obedecer o que está escrito aqui. Você vai se dar bem. Diga glória a Deus. Para terminar, gente. Para terminar. Mas não ouviram nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu malvado coração. E andaram, e não... Olha aqui para o pastor. Tu acha que Deus quer que tu ande para frente ou para trás? Ah, mas a minha vida está andando para trás. Então tu tem que parar e se perguntar, quem é que tem guiado a minha vida então? Talvez Deus guie a tua vida financeira, por isso que ela está uma bênção. Talvez Deus tenha sido o teu guia
em alguma área da tua vida, por isso que ela está andando. Mas aquela área que não está andando, aquela área que não está fluindo, aquela área que não está prosperando, pare e pense e se pergunte, será que Deus tem guiado a minha vida nesse sentido? No que diz respeito a isso, será que eu estou dando ouvidos à voz de Deus? A Bíblia diz que esse povo, eles andaram para trás, eles regrediram, e Deus não quer que tu regrida. Deus não quer me ver regredindo. Deus não quer ver a gente andando para trás. Deus quer ver a gente andando para frente. E para isso acontecer, a gente tem que dar ouvidos ao que Ele fala. Mas repito, nem sempre Deus vai falar aquilo que a gente quer ouvir. Ele sempre vai falar aquilo que a gente precisa, que a gente necessita, que a gente tem que ouvir. Diga glória a Deus. Desde o dia em que o vosso... Quem está acordado aí, gente? Olha, 3 pessoas, que bênção. Quem está acordado, gente? Vou terminar. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, enviei-vos todos os meus, os profetas, todos os dias o quê? Madrugando e enviando-os. Olha aqui para o pastor. Se você liga a TV de madrugada, o que mais tem é pastor. Graças a Deus. Tem gente que passa a madrugada toda bebendo água na TV. Ela bota lá, está o pastor, bota água, vamos consagra essa água. Ela toca de canal, está o reverendo, ô senhor, está o bispo, está o apóstolo, está o Zé. Só eu que não estou lá de madrugada. Está o missionário, e passa a noite toda bebendo água e indo no banheiro. Mas o que adianta beber água e não dar ouvidos ao que o pregador está falando ali? Você não concorda, pessoal? Do que adianta a gente ouvir o pregador? Do que a gente ouvir e dizer, nossa, que palavra forte, mas a gente não coloca ela em prática. A gente não dá ouvidos. Quantas pessoas que Deus envia, falando de madrugada. Você liga a televisão, tem um pastor. Esses dias tinha até um padre. Mas aquele padre era diferenciado. Padre, nem vou falando do padre, não é o de Melo, tá? É outro padre. O padre pregando forte, né? Mas a gente não dá ouvidos. Quem não quer fracassar? Quem quer vencer? Quem quer andar para frente? Então, ó, escute o que Deus fala. Tu vai ver só se a tua vida não vai andar. Tu vai ver só se as coisas não vão prosperar para você. Versículo para terminar. 26, mas não me deram, diga assim, Deus me livre, nem inclinaram os ouvidos, mas endureceram a sua e fizeram pior do que os seus pais. Vamos lá para o livro de Jó e eu termino lá. Quem quer saber o futuro aí? Vou revelar o futuro agora para vocês aqui. Tem gente que tem curiosidade para saber o futuro? Então vou revelar o futuro agora. Jó 36. Jó 36. E eu termino. Eu estou gravando a palavra, depois eu vou colocar lá no YouTube. Amém? Você sabia que o pastor tem um canal lá no YouTube? Ninguém me segue no YouTube, misericórdia. Descobri que nem os obreiros estavam me seguindo. Mas daí eu peguei ele sexta-feira aqui na igreja, por livre e espontânea pressão, todo mundo está me seguindo agora. Amém? Já estou com 32 seguidores. Olha que maravilha, gente. Quem quer saber qual é o canal do pastor no YouTube? Deixa eu ver qual é aqui que eu não sei também. Como é que é? É pastor? É PR, por que me deram Limberger? Tinha que ser um nome mais simples. PR Cristiano Limberger Lucas. Com esse nome aqui, mais uns 5 pila, tu vai a Porto Alegre.
PR Cristiano Limberger Lucas. Anota aí, depois tu me segue lá. Amém? Vou colocar lá no YouTube lá. Tá, vamos para a palavra aqui. Versículo 11 eu vou terminar. Quem achou, diga amém, gente. Ó. Todo mundo achou? Vamos ler o 10. E revela isso aos seus ouvidos para seu ensino. E lhe diz que se convertam da maldade. O 11, gente. Todo mundo achou? Se ouvirem, circula a palavra aí, ouvirem. E a palavra se. O que tu entende pela palavra se? É uma condição. Se é uma condição. Então ele está dizendo, se, olha aqui para o pastor, tu não é obrigado. Se tu não tem a obrigação, tu não é obrigado. Ele está dizendo se tu quiser. Se ouvirem, e o que? Acabarão seus dias em desgraça? Destruição? Acabarão seus dias em? E os seus anos em? Delícia. Diga glória a Deus. Olha como é que vai acabar a nossa vida se a gente ouvir a Deus. Diga amém, gente. O 12. Porém, se não ouvirem, a espada serão passados, expirarão sem conhecimento. Jó 42. Vamos ver como é que terminou a vida do Jó, e aqui eu termino a palavra. Então, se ouvirem, acabarão seus anos em bem. Olha que maravilha, gente. Diga glória a Deus, gente. Mas pastor, eu pensei, não, isso aqui é o segredo, querido. Não, mas eu achava, não, isso aqui é o segredo. As coisas de Deus são simples. O que Deus está pedindo? Sacrifício? Deus está pedindo para você andar de joelho na rua? Para você pagar uma promessa? Subir uma montanha? Descer uma montanha? Deus está pedindo o quê? Para você fazer um jejum de 24 horas? 72 horas? Para você ficar 15 dias comendo só pão e água? É isso que Deus está pedindo? Não, Ele está pedindo o quê? Para você escutar Ele. Me escuta e você vai ver só o que vai ser a tua vida. Uma bênção. Diga amém. É que nem aquela pessoa que você diz assim, fulana, minha vida está uma desgraça. Minha vida está uma derrota. Daí você fala assim para a pessoa, vem na igreja. Daí a pessoa responde assim, não, mas eu busco a Deus em casa. Eu busco a Deus do meu. Daí tu olha e o resultado, tá, é bom? O resultado não é bom, então tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa que não está fluindo. Né? Vamos lá, para terminar. 12, versículo 12, 42, 12. E assim abençoou o último estado de quem? Mais do que porque teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1.000 jumentas de bois e 1.000 jumentas. Juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve quantos filhos? Quantas filhas? Daí fala o nome das filhas aqui. 15. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de quem? E seu pai lhe deu herança entre os seus. Depois disso viveu Jó quantos anos? E viu seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a quarta. Então morreu como, gente? Velho e farto de quê? De dias. Tudo por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Essa era a palavra de Deus para nós. Vamos escutar um pouquinho mais a Deus. Qual é a voz que tem guiado a nossa vida? Se for a voz de Deus que tem guiado a sua vida, pode ter certeza, ainda que no presente momento tu esteja perdendo, esteja certo,
que lá na frente uma grande vitória virá sobre a tua vida. E você vai dizer, valeu a pena escutar a Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Vamos aplaudir o nosso Deus amado. Bem bonito, bem forte. Diga amém. Deu para entender a mensagem? Então tá bom. Só depende de nós. Fecha teus olhos.